Fala galera, estamos de volta aqui na próxima sessão. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre A Chegada, uma das produções mais aguardadas desse final de ano. A nova superprodução do Denis Villeneuve, cineasta canadense, diretor de filmes como Os Suspeitos, Incêndios, Sicário, O Homem Duplicado. Esse filme foi o filme de abertura do Festival do Rio, a gente pode conferir em primeira mão, uma ficção científica, diferente de tudo que a gente viu no cinema até hoje, a gente pode dizer isso. É protagonizado pela Amy Adams, na pele de uma personagem que é uma linguista, e ela é contatada pelos militares para servir de elo com a comunicação, para servir na verdade de comunicação com as criaturas que vêm visitar o planeta Terra, né? Então, o Pablo falou que é uma ficção científica. Então, se você tem em mente as últimas grandes ficções científicas que o cinema lançou, tipo Interestelar, Gravidade, Sim. Tem Perdido em Marte também. Perdido em Marte, a continuação de Independence Day. Sim. Esqueça todos esses filmes. A Chegada de Denis Villeneuve, como disse o Pablo, é diferente de tudo que a gente viu nos últimos tempos em relação ao gênero. É um filme muito mais contemplativo e reflexivo, e eu diria inclusive que a invasão, vamos colocar assim, a invasão, a chegada dos alienígenas à Terra é pano de fundo para uma outra história que o cineasta canadense quer contar. 12 naves, elas chegam na Terra e iniciam um processo de contato e de comunicação com os terrestres. Aí é que entra a personagem da Amy Adams, da Dra. Louise Max. Ela vai lá para tentar entender o que os alienígenas estão falando, porque, claro, eles não falam inglês, eles não falam a mesma língua que os terráqueos falam. De começo ela vai meio a contragosto, né? Sim. Assim, o contato dela com os militares é personificado pelo personagem do Forest Whitaker. Isso. Que ele representa ali a face dos militares, a pessoa que vai entrar em contato com ela para saber se ela topa essa missão ou não. E aí, a partir daí, ela vai interagindo com esses personagens militares, e tem o personagem do Jeremy Renner, que é um físico. Um físico, e ela se aproxima justamente dele por ele ser o único outro personagem não militar dentro da história. É um acadêmico, é um universitário, um profissional de universidade, é um cientista, que nem ela. E ele vai junto, se a missão dela é traduzir, tentar entender o que os alienígenas estão falando para estabelecer um diálogo, o dele como físico é tentar entender a tecnologia dos invasores, vamos colocar assim, como funciona a nave. Ela vai conversando, vai passando por uma linguagem que todos os humanos ali envolvidos possam entender, e ele como físico é quem vai tentar entender a tecnologia e determinar o quão ameaçadores são aqueles invasores. Sim. É assim, a semelhança, você citou o Independence Day, o primeiro Independence Day de 96 também conta um pouco dessa chegada das naves gigantescas, às vezes do tamanho de quarteirões, pairam sobre pontos estratégicos pelo mundo. Aqui na Chegada eles também pairam sobre pontos, mas não necessariamente estratégicos, de uma forma mais aleatória. Isso que os militares tentam descobrir. Também. O porquê dessa escolha desses pontos que não são pontos chaves na Terra. Se ao mesmo tempo parar nos Estados Unidos, na China e na Rússia, é uma coisa meio óbvio que são potências militares, são países que poderiam tentar resistir a uma invasão alienígena, por que Serra Leoa? Por que Venezuela? Por que Sudão? Países pobres de terceiro mundo. Não, e além disso, no Independence Day eles paravam, por exemplo, em cima da Casa Branca, de marcos históricos, de marcos... E aqui não, aqui eles param no meio do campo, em lugares despovoados, então não tem muita lógica se eles estivessem realmente armando um ataque. Não, e qual é a coisa curiosa aí? Essa não é a única trama contada no filme. Tem uma outra história. A história, aliás, é a história até que abre o filme. E é a alma do filme. É a alma do filme. A Dra. Louise Banks, a personagem da Amy Adams, ela é mãe. Então conta um pouco da história de como ela teve a criança, como teve o filho. Isso não é spoiler. Na verdade, a gente vai ver logo no início que a filha dela já morreu. Uma doença trágica, ela morreu. Mas então abre o filme contando toda a gravidez dela, o crescimento da criança e a morte. E aí a introdução para a história da ficção científica é feita da seguinte forma. Ela solta a seguinte frase: na verdade, tudo começou no dia que eles chegaram.
E a conexão dessa trama grandiosa, dessa magnitude, dessa invasão dessas naves gigantescas do tamanho, é como se fossem formato de casulo, eles chamam de conchas até no filme. Mas tem toda essa magnitude da ficção científica, né? O formato, a forma, o que eles encontram quando eles adentram essas naves. Tem toda essa pegada, essa veia de ficção científica, ao mesmo tempo tem um forte teor dramático, uma carga muito forte dramática, que é no cerne do filme um drama. E a forma como esses dois subgêneros se ligam, esses dois gêneros se ligam, é que é o grande segredo do filme, né? O que tem a ver a história da perda da filha dela com essa chegada dos alienígenas para chegar ao ponto dela falar que tudo começou no dia que eles chegaram. Duas coisas que a gente tem que ter em mente, o público pode ter em mente quando entrar no cinema, para começar, eu pelo menos sou assim. Quando eu vejo um filme, e o filme não é um filme fácil, é um filme que vai nos apresentando uma história que vai tendo várias camadas e se desdobrando, eu vou pensando em tudo que eu estou vendo na tela para tentar já na minha cabeça montar aquele quebra-cabeça. É claro que na maior parte das vezes a gente não consegue. E isso é o grande charme da maioria dos filmes. É você não conseguir, ou você chegar perto, mas você não adivinhar o que o diretor, o que o roteirista, o que a produção daquele filme queria. Ele está sempre a um passo à frente do público, né? A gente acha que já matou a charada, que está sendo mais inteligente do que ele. Na verdade, ele está sempre a um passo na frente do público. Então o que vocês podem ter em mente? Além da história da ficção científica, para tentar ligar isso com a história do nascimento dessa menina, que chama-se Hannah, tá? H-A-N-N-A-H. Hannah, isso é importante. O tempo. O que a gente entende por tempo? Como é que o tempo transcorre? E a comunicação, a linguagem. Esses são os dois subtemas que se conectam com a história de ficção científica e vão dar essa trama toda. Sim. E o que eu penso é que isso foi feito de forma brilhante pelo roteiro e depois pela edição. Quando as imagens forem fazendo sentido, forem se conectando e aquilo tudo, aquele mosaico se for formado e fizer sentido pra gente no fim, eu acho que vocês vão perceber que foi feito de forma brilhante. E assim, é um filme que não é uma ficção científica como o público pode esperar. As pessoas às vezes vão adentrar o filme pensando, todo mundo falando bem desse filme, uma ficção científica. Não é um filme de ação, ele se concentra muito mais em ideias, nessa parte da ficção científica centrada em ideias e não na ação. Sim. Né? Então ele tem até um teor, uma narrativa relativamente lenta, deliberadamente lenta. Ele é contemplativo, ele é um filme de drama. Então, para as pessoas também não irem com muita sede ao pote, esperando uma ficção científica com a qual elas estão acostumadas e familiarizadas. O melhor paralelo que eu faria com uma outra ficção científica, menos famosa do que essas todas que a gente citou no início, é O Contato, do Robert Zemeckis, estrelado pela Jodie Foster e pelo Matthew McConaughey. Eu acho que o melhor paralelo que a gente pode fazer entre esse filme e uma outra ficção científica é com O Contato, que na minha opinião é um filme excelente também, com uma baita atuação do Jodie Foster. Aliás, duas protagonistas fortes, a Amy Adams em A Chegada e a Jodie Foster em O Contato. Sim. As atuações. Muito bom. Amy Adams, para mim, é uma atriz que ela deve. Eu acredito piamente que ela pode, e eu torço que ela seja indicada ao Oscar de melhor atriz na próxima cerimônia. Se isso acontecer, vai ser a 6ª indicação dela. Acho que ela merece. Só que tem aquele problema que a gente discutiu outro dia, que tem um outro filme que é o Animais Noturnos, que está chegando aí, que ela também é protagonista, que vem com um hype grande, vem super bem falado, e todo mundo dizendo, quem já pôde conferir o filme, dizendo que também a atuação dela também é digna de prêmios. Então, um pode anular o outro. De repente um entra, o outro não. Se ela chegar lá, se for tão boa atuação assim por Animais Noturnos, e ela chegar lá por esse filme, ok, justo. É difícil você chegar com... Já aconteceu na história do Oscar você ser indicado em 2 categorias diferentes. Você ter 2 indicações na mesma categoria, eu acho que nunca houve. Acho que nunca houve. Agora, é uma ficção científica poética também, ao mesmo tempo. É muito contemplativa, mostra muitas cenas bonitas, mostra cenas de
de fotografia sem diálogos, só a interpretação, as expressões da Amy Adams, né? E o significado de tudo, porque ao mesmo tempo que fala sobre uma ameaça grandiosa e uma crise mundial, né? A gente vê os países reagindo a essa chegada alienígena, a gente vê também uma única personagem, o drama pessoal dela e como ela unicamente reage a isso. Então você vê um âmbito geral e um âmbito mínimo, que é o ponto de vista dessa personagem. Já que você falou que é uma ficção contemplativa, eu estava me lembrando aqui que na sessão de abertura do Festival do Rio, teve gente comparando com o filme do Villeneuve com o Terrence Malick. E aí uma comparação até de forma pejorativa, dizendo que ele plagiou. Inspirações, né? Inspirações muito ambiciosas. Eu acho que lembra. A gente até discutiu isso em off. Acho que lembra por causa da fotografia, mas é um filme com muito mais diálogos do que os filmes do Malick. E eu acho que muito parte lembra por causa do trabalho do diretor de fotografia, o Bradford Young, que é um diretor jovem, 39 anos. A fotografia dele nesse filme, de fato, lembra, por exemplo, Emmanuel Lubezki em A Árvore da Vida, que é do Terrence Malick. Esse filme, particularmente, se ele não for indicado a melhor filme, pra mim tem que ser indicado a melhor filme. Sim. Eu não consigo imaginar 10 filmes melhores do que esse pro próximo Oscar. Bom, então vamos fechar? Dar as cervejas, né? Quantas cervejas você daria? Eu não tenho a menor dúvida, nenhuma dúvida. 10 cervejas, pra mim, eu vou mais. É a obra-prima de Denis Villeneuve. É meu filme favorito e eu tô doido para que chegue dia 24 de novembro, a data marcada da estreia dele aqui no Brasil. Ele foi antecipado, né? Ele estava para fevereiro do ano passado, acho que o burburinho foi tão grande que trouxeram para novembro. Eu vou na cabine de imprensa antes, vou depois quando estrear, eu quero ver de novo. 10 cervejas. Acho que é a primeira vez nesse programa que nós vamos dar a mesma nota para um filme. Eu também dou nota 10 cervejas, fazendo história aqui a chegada, a primeira vez que a gente concorda numa nota máxima dos dois. E eu também acho que é o melhor filme do Villeneuve. Eu gosto muito de todos os trabalhos dele, mas esse me apertou o botão certo no meu cérebro. Perfeito. As críticas, os links. O link para nossas críticas vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Nosso e-mail vai descer aqui agora, que é cinemabeerclub@gmail.com. Mande dúvidas, sugestões, perguntas. Quando estrear o filme, comente aqui embaixo dizendo o que você achou, se você concorda com a gente que é uma obra-prima ou se vocês detestaram. Eu acredito que vai ter algumas pessoas que não vão gostar também. Sempre tem. Certo teor do filme não vai agradar a todos. Mas a gente já deixou claro isso aqui. Bom, então é isso. Fiquem esperando a chegada. Quando a chegada chegar, ela vai chegar. E daqui a pouco a gente volta. Abraço. Será que a academia vai ter de novo a coragem de esnobar o Denis Villeneuve? Porque eu acho que o que eles fizeram com o Sicário do ano passado para este ano foi esnobaram. Será que de novo vão esnobar um dos melhores diretores da atualidade? Sim. Porque esse cara não erra nos últimos tempos. Mas assim, os filmes dele, por bem ou por mal, sempre acabam achando uma vaga no Oscar. Pode não ser na categoria principal. O Sicário, por exemplo, foi indicado para trilha sonora, se não me engano. Trilha sonora, acho que fotografia. Então ele sempre figura no Oscar por bem ou por mal. Ele tá sempre lá. Eu acho que Os Suspeitos também foi indicado. O Incendies entrou na categoria de filme estrangeiro. Então ele tá com o dedinho lá. Ele tá só esperando a grande chance dele entrar nas categorias principais. Ele tá indo aos poucos. Dear God. Essa que vai entrar depois quando a chegada chegar, vai chegar. Muito bom.